Usar o Power BI. Agora que introduzimos os fundamentos do Microsoft Power BI, vamos fazer algumas experiências práticas em um tour guiado. As atividades e as análises que você aprenderá com o Power BI geralmente seguem um fluxo comum. O fluxo comum de atividades tem esta aparência. 1. Traga dados para o Power BI Desktop e crie um relatório. 2. Publique no serviço do Power BI, no qual você pode criar novas visualizações ou criar dashboards. 3. Compartilhe seus dashboards com outras pessoas, especialmente as que estiverem trabalhando. 4. Exiba e interaja com dashboards compartilhados e relatórios nos aplicativos do Power BI Mobile. Conforme mencionado anteriormente, você pode usar todo o seu tempo no serviço do Power BI, exibindo visuais e relatórios que foram criados por outras pessoas. E pronto! Outra pessoa em sua equipe pode gastar o tempo dela no Power BI Desktop, o que também não tem problema. Para ajudar você a entender o contínuo completo do Power BI e o que ele pode fazer, vamos mostrar tudo. Em seguida, você pode decidir como usá-lo para tirar o máximo proveito dele. Então, vamos percorrer toda a experiência? Primeiro, você precisa entender os blocos de construção básicos do Power BI, que fornecem uma base sólida para transformar dados em relatórios e visuais interessantes. Blocos de construção do Power BI. Tudo o que você faz no Microsoft Power BI pode ser dividido em alguns blocos de construção básicos. Depois de compreender esses blocos de construção, você pode expandir cada um deles e começar a criar relatórios complexos e elaborados. Afinal, até mesmo itens aparentemente complexos são criados com blocos de construção básicos. Por exemplo, edifícios são criados com madeira, aço, concreto e vidro, e carros são feitos de metal, tecido e borracha. É claro, edifícios e carros também podem ser básicos ou elaborados, dependendo de como esses blocos de construção básicos são organizados. Vamos conferir os blocos de construção básicos, abordar alguns itens simples que podem ser criados com eles e ver rapidamente como itens complexos podem ser criados. Aqui estão os blocos de construção básicos no Power BI: visualizações, conjunto de dados, relatórios, painéis, blocos. Visualizações. Uma visualização, às vezes também conhecida como um visual, é uma representação visual dos dados, como um gráfico, um mapa codificado por cores ou outros itens interessantes que você pode criar para representar seus dados visualmente. O Power BI tem vários tipos de visualizações e muitas outras são lançadas o tempo todo. A imagem a seguir mostra uma coleção de visualizações diferentes que foram criadas no Power BI. As visualizações podem ser simples, como um único número que representa algo significativo, ou podem ser visualmente complexas, como um mapa de cores de gradiente que mostra o sentimento do eleitor sobre a determinada questão social ou preocupação. O objetivo de um visual é apresentar dados de maneira a fornecer contexto e insights, ambos os quais provavelmente seriam difíceis de diferenciar em uma tabela bruta de números ou texto. Conjunto de dados. Um conjunto de dados é uma coleção de dados que o Power BI usa para criar visualizações. Você pode ter um conjunto de dados simples, com base em uma única pasta de trabalho do Microsoft Excel, semelhante ao que é mostrado na imagem a seguir. Os conjuntos de dados também podem ser uma combinação de muitas fontes diferentes, que podem ser filtradas e combinadas para fornecer dados de coleção exclusivos. Um conjunto de dados para uso no Power BI. Por exemplo, você pode criar um conjunto de dados com base em 3 campos de banco de dados, uma tabela de site,
uma tabela do Excel e resultados online de uma campanha de marketing de e-mail. Essa combinação exclusiva ainda é considerada um único conjunto de dados, mesmo que ele tenha sido extraído de várias fontes diferentes. A filtragem de dados, antes de inseri-los no Power BI, permite que você se concentre nos dados que são importantes para você. Por exemplo, você pode filtrar o banco de dados de contato para que apenas os clientes que receberam e-mails da campanha de marketing sejam incluídos no conjunto de dados. Você pode então criar visuais baseados nesse subconjunto, coleção filtrada, de clientes que foram incluídos na campanha. A filtragem ajuda você a concentrar seus dados e iniciativas. Uma parte importante e capacitadora do Power BI é a variedade de conectores de dados que estão incluídos. Se os dados desejados estão no Excel ou em um banco de dados do Microsoft SQL Server, no Azure ou no Oracle, ou em um serviço como o Facebook, o Salesforce ou o MailChimp, o Power BI tem conectores internos que permitem que você se conecte facilmente aos dados, filtre-os, se necessário, e inclua-os em seu conjunto de dados. Depois que tiver um conjunto de dados, você poderá começar a criar visualizações que mostram diferentes partes de diferentes maneiras e obter insights com base no que você vê. É aí que os relatórios entram. Relatórios. No Power BI, um relatório é uma coleção de visualizações que aparecem juntas em uma ou mais páginas. Assim como qualquer outro relatório que você cria para uma apresentação de vendas ou escreve para uma tarefa escolar, um relatório no Power BI é uma coleção de itens relacionados entre si. A imagem a seguir mostra um relatório no Power BI Desktop. Neste caso, é a segunda página em um relatório de 5 páginas. Você também pode criar relatórios no serviço do Power BI. Se necessário, os relatórios permitem que você crie muitas visualizações em várias páginas e permitem organizá-las da melhor maneira para contar sua história. Você pode ter um relatório sobre as vendas trimestrais, o crescimento de um produto em um segmento específico ou padrões de migração de ursos polares. Não importa qual seja o assunto, os relatórios permitem que você reúna e organize as visualizações em uma ou mais páginas. Painéis. Quando você estiver pronto para compartilhar um relatório ou uma coleção de visualizações, crie um dashboard, assim como o painel de um carro. O painel do Power BI é uma coleção de elementos visuais de uma única página que você pode compartilhar com outras pessoas. Muitas vezes, é um grupo selecionado de visuais que fornece uma análise rápida dos dados ou da história que você está tentando apresentar. Um painel deve se ajustar em uma única página, geralmente chamada de tela. A tela é o pano de fundo em branco no Power BI Desktop ou no serviço, onde você coloca as visualizações. Pense nele como a tela que um artista ou um pintor usa, um workspace em que você cria, combina e retrabalha visuais interessantes e atraentes. Você pode compartilhar painéis com outros usuários ou grupos que, em seguida, podem interagir com o painel quando estão usando o serviço do Power BI ou seus dispositivos móveis. Blocos. No Power BI, um bloco é uma visualização única em um dashboard. É a caixa retangular, que contém um visual individual. Na imagem a seguir, você vê um bloco que também é cercado por outros blocos. Quando você estiver criando um dashboard no Power BI, poderá mover ou organizar os blocos da maneira que desejar. Você pode aumentá-los, alterar sua altura ou largura e organizá-los com outros blocos.
Quando exibe ou consome um dashboard ou relatório, o que significa que você não é o criador ou proprietário, mas o relatório ou dashboard foi compartilhado com você, é possível interagir com ele, mas não é possível alterar o tamanho dos blocos nem a respectiva organização. Todos juntos agora. Esses são os conceitos básicos do Power BI e de seus blocos de construção. Vamos dedicar um momento para revisar o que foi abordado. O Power BI é uma coleção de serviços, aplicativos e conectores que permitem que você se conecte a seus dados, onde quer que eles residam. Filtre-os, se necessário. Em seguida, inclua-os no Power BI para criar visualizações atraentes que podem ser compartilhadas com outras pessoas. Agora que já conheceu alguns dos blocos de construção básicos do Power BI, deve estar claro que é possível criar conjuntos de dados que fazem sentido para você e criar relatórios visualmente atrativos que contêm sua história. As histórias contadas com o Power BI não precisam ser complexas ou complicadas para serem atraentes. Para algumas pessoas, usar uma única tabela do Excel em um conjunto de dados e compartilhar um dashboard com a equipe será uma maneira muito relevante de usar o Power BI. Para outras, o valor do Power BI está no uso de tabelas de SQL Data Warehouse do Azure em tempo real, que combinam com outros bancos de dados e fontes em tempo real para criar um conjunto de dados de todos os momentos. Para esses dois grupos, o processo é o mesmo: criar conjuntos de dados, criar elementos visuais interessantes e compartilhá-los com outras pessoas. E o resultado também é o mesmo para ambos os grupos. Aproveite o mundo cada vez maior de dados e transforme-os em insights acionáveis. Não importa se suas informações sobre os dados precisam de conjuntos de dados simples ou complexos. O Power BI ajuda você a começar rapidamente e pode ser expandido de acordo com suas necessidades e a complexidade dos dados. E como o Power BI é um produto da Microsoft, você pode confiar nele como um produto robusto, extensível, fácil de usar, com o pacote Microsoft Office e pronto para empresas. Agora, vamos ver como isso funciona. Vamos começar dando uma olhada rápida no serviço do Power BI.